Obrigada, a gente vai voltar então a falar do apagão, né, tanto em Portugal quanto Espanha e também em parte da França, né, a gente trouxe para vocês ali, né, algumas atualizações sobre o apagão, a gente está inclusive tentando, né, contato com uma moradora de Portugal e devido a essa dificuldade aí com o sinal, a gente não está conseguindo nesse momento, mas vou chamar aqui, né, para nossa transmissão o professor Ivan Camargo, ele que é especialista em energia, professor de engenharia elétrica da UNB, tem um vasto currículo com mestrado, doutorado, foi reitor também da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente, porque, né, essa situação envolvendo aí Portugal e Espanha, afetou amplamente, né, não só o local, a questão do transporte público, os semáforos, trens, metrôs, como também os aeroportos. A gente sabe que se tratam de regiões ali que recebem muitos turistas, milhares de turistas diariamente, que isso afeta, né, não só quem está lá, mas quem pretende viajar de outras partes do mundo. E aí a gente teve, professor, né, ao longo do dia, algumas autoridades se posicionando, né, sobre esse fenômeno que, segundo Portugal, autoridades em Portugal teriam afirmado que se tratava de um fenômeno climático ali raro, que teria causado uma vibração atmosférica induzida. Já o presidente do governo da Espanha disse que eles estão ainda avaliando, né, o que teria causado isso, mas a gente já teve esse primeiro posicionamento aí da empresa de energia, né, de Portugal falando sobre essa vibração atmosférica induzida causada ali pela temperatura extrema. Então a gente conta aí, né, com seu conhecimento para nos ajudar a entender essa situação toda. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, né, quando falta energia elétrica, é um enorme transtorno para tudo. Transporte público, para os sinais, né, o trânsito vira caótico, hospitais, elevadores, né, a gente é dependente da energia elétrica, como todos sabemos. É, para ter alguma opinião sobre as causas, a gente ainda precisa de muitas informações. A minha experiência leva sempre a acreditar que são várias causas, né? Uma coisa só não produz um estrago do tamanho desse apagão que estamos vivendo, né? Agora na Península Ibérica. Então, já está confirmado, né, que a interconexão com a Europa teve um problema, né? Uma das linhas que fazem interconexão com a Europa teve um problema e devem aparecer outros problemas. A questão da temperatura é sempre uma questão também importante, porque o aumento da temperatura aumenta muito o consumo. E uma terceira, que ainda não falaram, mas me parece muito plausível, é que a Espanha está num processo, a Espanha e toda a Península Ibérica, de aumentar muito a sua participação de energias chamadas novas renováveis, eólica e solar. Essas energias são muito boas, mas a gente tem um controle menos eficiente, eu diria, porque ela gera quando tem sol, não gera quando não tem sol, a eólica gera quando tem vento e não gera quando não tem vento. Essa falta do controle que temos nas nossas hidroelétricas ou nas nossas termoelétricas podem ter ajudado a esse processo. Ainda não tem uma informação, temos que aguardar um pouco, mas essas informações, em geral, estão bem gravadas, estão bem vamos saber em breve exatamente o que aconteceu. Mas é muito trágico mesmo, como você disse. E aí teria se falado inicialmente em um cyberataque, mas depois isso ali, né, não foi confirmado pelas autoridades, disseram que não, que seria mais provavelmente, né, essa questão do fenômeno e esses outros, né, também pontos, né, que o senhor chegou a ressaltar nesse momento. Uma das orientações, inclusive, né, do presidente de governo lá da Espanha, Pedro Sánchez, é que a população só use realmente o celular ali para fazer ligações breves em caso de urgência, justamente para evitar que sobrecarregue ali os serviços de emergência ou atrapalhe os serviços de emergência. Para quem não entende dessa parte, por que exatamente, né, a gente tem ali essa restrição para ligações, por exemplo? Olha só, a retomada do sistema elétrico, quando um sistema cai do jeito que caiu na Espanha,
em Portugal, é sempre muito lenta. Você tem que ir aumentando a geração ao mesmo tempo que vai aumentando a carga. A gente precisa manter esse equilíbrio. Esse processo precisa de um protocolo bastante rigoroso, bastante difícil de ser executado, e não dá para ser de outra forma. Né? Eu estou acompanhando, né? Eles estão dizendo 6 a 10 horas para voltar o sistema na Espanha, o sistema de Portugal quase um dia, pelas previsões das autoridades de lá. Então, é sempre um processo lento. Portanto, usar a energia durante esse tempo com bastante parcimônia é muito importante, né? Porque você vai tomando a carga devagarzinho. E como a gente enfatizou no início, né, dessa entrevista, quando falta energia, na verdade, nós temos uma grande tragédia. Tudo para, né? Eu fico muito preocupado com os hospitais. As notícias que tem de lá é que todos os hospitais têm o seu gerador, mas o gerador tem uma vida útil, né? Você tem um gerador, ele a capacidade de as cargas emergenciais por um determinado período de tempo. Portanto, todo o uso de dia, quando acontece uma grande catástrofe, uma tragédia como essa, tem que ser usado com muita parcimônia. E, professor, um outro ponto que eu gostaria da gente ressaltar, a gente sabe que, como o senhor bem colocou, né, precisa aguardar mais para entender, né, como é que serão as próximas horas, os motivos, não só um motivo, né, como o senhor colocou, que possam ter causado aí esse apagão na Península Ibérica, mas um ponto talvez chama a atenção, essa questão, né, da temperatura extrema, isso acende algum sinal de alerta? Só para a gente, né, que é leigo, vamos dizer assim, né, nessa área, para entender se isso acende algum sinal de alerta, se são necessárias, né, novas medidas aí, né, de contenção, de repente, para evitar uma nova situação como essa, que não atinge, infelizmente, né, só os dois países, mas milhares de turistas que passam, né, por diversas cidades aí, né, todos os dias. Pois os trens estão parados, os aeroportos estão parados, a situação é bastante delicada. Veja só, eu insisto um pouco naquele ponto que eu falei. Há uma determinação, uma definição de uma estratégia política da Espanha em aumentar bastante a fonte de geração renovável, ou seja, essa transição energética para fontes solares e fontes eólicas. Aqui no Brasil nós estamos vivendo isso também, né? Nós temos uma grande quantidade de geração eólica, uma grande quantidade de geração fotovoltaica, e, em algumas situações, o nosso operador do sistema tem mandado desligar essas fontes. Por que manda desligar uma fonte tão boa quanto a solar? É exatamente porque eu não consigo controlá-la, certo? Então, se acontecer alguma coisa, o operador do sistema tem que ter a capacidade, ou a quantidade de energia reserva para atender a demanda, certo? Então, hoje, a gente vê, eu acompanhando os dados da Espanha, é muito impressionante a parcela de geração de energia pelas novas renováveis em relação ao consumo total do país, tá certo? É alguma coisa maior do que 40%. Então, eu acho que para operar esse sistema com esse reduzido controle, principalmente levando em consideração que essa conexão com a Europa, que os especialistas dizem que não é uma conexão muito forte, o que eu quero dizer é que não tem tantas linhas ou linhas suficientes para, tendo um problema na Espanha, eu recorrer à energia vinda da Europa. Se isso, de fato, confirmar, pode ter acontecido essa história. Olha, a interconexão falhou, isso é um fato, e eu tive problema de temperatura, de alta carga, e eu tive um problema de desequilíbrio entre o que eu conseguia ofertar de energia e o que eu estava consumindo no momento. E aí dá um desequilíbrio, começa a cair geração, e aí é uma ação em cascata. Mas, como eu falei no início, a gente vai ter que aguardar os relatórios técnicos para ter certeza do que aconteceu. E só mais um ponto, professor, a gente teve também informação, né? Recebemos informações, né, a todo momento, mas em Málaga, uma das principais cidades ali, né, do sul
da Espanha, em alguns hospitais, por exemplo, né, alguns estão pedindo diesel para o governo para poder fazer com que os geradores continuem funcionando, em especial ali nos hospitais. Então, uma situação realmente mais caótica, né, que a gente vê alguns serviços, né, que estão começando inclusive que contam com geradores, né, a não ter capacidade de atendimento ali por causa dessa situação. Então, só mesmo a orientação mesmo em casos como esse, as pessoas realmente têm que tentar evitar o uso ali de celulares, enfim, de aparelhos eletrônicos e realmente só em casos de urgência e emergência, né? Olha só, o uso de aparelhos eletrônicos, como um celular, como um computador, né, que é absolutamente indispensável para a gente hoje, ele consome uma potência muito pequenininha, né? Então, eu insisto, evidentemente a gente tem que usar com parcimônia, mas tem que tentar, né, ter uma vida razoavelmente o mais normal possível. Eu fico muito preocupado que essa falta de energia é uma coisa que a gente nem se dá conta, né? Mas todo o suprimento de água numa cidade é feito por bombas elétricas, né? Se a gente não tem, para de ter energia elétrica, no médio prazo vai faltar água também. Portanto, a nossa dependência da energia elétrica ela está cada vez maior e tende a ficar maior ainda no futuro. E a gente vai precisar de um cuidado, de um controle enorme por parte dos nossos operadores, né? No caso do Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, para conseguir o tempo todo ficar fazendo, monitorando esse equilíbrio entre o que está sendo gerado e o que está sendo consumido, que no sistema elétrico tem que ser rigorosamente igual ao longo do dia inteiro. É um exame delicado que a gente precisa ter para que o sistema elétrico funcione de uma maneira satisfatória. E quando para de funcionar, a gente está vendo, né, é muito, muito delicado, é muito, muito prejudicial para a sociedade. Tudo para, né? Uma pergunta, professor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, se o senhor avalia que aquelas enchentes recentes lá, né, que atingiram diversas partes ali, né, diversas regiões da Espanha, se isso pode ter também alguma influência, né, nesse apagão, né, ou de fato, né, se não, e também que isso, na verdade, fica também como um alerta também para outros países, como o Brasil, que o senhor bem colocou, né, que está investindo também, né, nessas novas formas de geração de energia, produção de energia limpa, mas que é preciso fazer essa transição com muita cautela, de fato. Eu não sei te responder, sabe, se essas enchentes tiveram alguma influência neste apagão de hoje. Mas, como eu falei no início, um acontecimento do tamanho do que aconteceu hoje na Espanha e Portugal nunca tem uma única causa. Então, em geral, o sistema está com alguma deficiência, aí tem um incêndio onde cai uma linha, eu estou com a carga um pouco maior do que eu consigo. Então, são várias coisas que aconteceram. Eventualmente, uma parte dessa enchente que você citou pode ter tirado um gerador ou uma linha de transmissão, eu não sei te dizer, mas pode ter sim alguma consequência, pode ser um dos fatores que contribuíram com essa sequência de coisas que acontecem e que terminaram, né, provocando esse grande apagão. Então, ainda vamos esperar, precisamos ter relatórios técnicos, vamos ter, tenho certeza que vamos ter. Em 1 ou 2 dias, essas informações vão estar bastante claras. E é bom que todos nós, como o Brasil, né, que está com uma geração muito grande de eólico solar, veja só, nós temos uma diferença técnica grande, que temos muitas hidráulicas, né, e as hidráulicas entram e saem muito rápido, o que é bastante confortável para o operador. Isso é uma coisa que a Espanha não tem. Portanto, temos que aprender essas lições para não deixar que isso aconteça aqui no Brasil. Com certeza, professor Ivan Camargo, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde. Ótima tarde, eu que agradeço, viu?